Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 13 de agosto de 2024 e o nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Paulo vai trazer uma série de informações para nós que nos servem como exemplos para que nós não cometamos os mesmos erros. Ele começa dizendo que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O que Paulo está dizendo é falando sobre os hebreus quando eles saíram ali do Egito no grande êxodo de Moisés, e ali Deus fez uma obra tremenda para tirar aquelas pessoas ali. A Bíblia nos informa que eram 600 mil só homens saíram da escravidão de mais de 400 anos ali no Egito. Mas o versículo 5 nos traz a informação: contudo, Deus não se agradou da maioria dele. E Paulo faz questão de dizer que o que ele vai citar agora é um exemplo para nós. Versículo 3 ele diz, 6 ele diz, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, e no 11 ele vai dizer, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. E o que foi que aconteceu? Paulo ele vai dizer para nós não sermos idólatras como alguns deles foram, no versículo 7. No versículo 8 ele diz, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. Versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E o versículo 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram, sendo murmuradores. Paulo está falando para nós deixarmos a idolatria, a imoralidade, não colocarmos o Senhor à prova e não sermos murmuradores. Se Deus ele fez com que aquelas pessoas que estivessem saindo ali do Egito, em que ele tirou com mão forte, falecessem ali no deserto, então imagina nós. Como ele diz, isso foi exemplo para que nós estivéssemos de pé. Por isso ele alerta-nos no versículo 12, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não se caia. Ou seja, que é um grande alerta, vigilância que todos nós precisamos ter. Há um adendo disso, uma tranquilidade que Paulo nos dá, no sentido de que não vem sobre nós tentação que não fosse comum aos homens, que fosse sobre-humana. Deus é fiel, ele não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar essa tentação. Então, entendamos, se nós estamos sofrendo alguma tentação é porque nós podemos suportá-la. Então, que nós suportemos as tentações e não sejamos como aqueles israelitas que saíram do Egito e milhares morreram pelo deserto. Na verdade, apenas 2 dos que saíram no Egito entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Paulo, ao falar sobre isso, ele quer trazer um tema mais importante que ele começa a falar aqui e vai estar relacionando mais no capítulo de amanhã, onde ele fala: o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Ele está fazendo uma pergunta no versículo 16. Por que ele está dizendo isso? Ele já falou alguma coisa sobre comer alimentos sacrificados, e aqui ele está falando que havia pessoas que estavam participando da ceia do Senhor e participando também do cálice ali de demônios. Ele está dizendo no versículo 20, eu quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Ou seja, os ídolos nada são, mas são representantes dos demônios, é o que Paulo está dizendo. E ele alerta no versículo 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está dizendo que nós devemos estar participando da mesa do Senhor sem estarmos ali corrompidos pelos cultos pagãos, pelos sacrifícios a demônios. Por isso, Paulo ele está nos alertando: cuidado, para que vocês não estejam participando de 2 mesas, porque isso não seria ali de valia para nenhum de nós. Por isso ele vai encerrar o capítulo aqui, antes de falar da ceia do Senhor propriamente dito, que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. E ele volta a falar sobre aquela questão das comidas sacrificadas, onde ele diz que é para comer de tudo que há no mercado. Se alguém te convidar para comer, coma o que ele disser, a não ser que ele te diga isso foi sacrificado a demônio e você não deve comer por causa da consciência daquela outra pessoa que disse para você. Porque se você está comendo, está rendendo graças, orou ao Senhor, como
coma sem medo nada do que vier à sua mão, é o que Paulo está dizendo para nós. Mas, se isso for causar algum escândalo a alguém que te avisou, ou algum outro irmão, como ele já disse lá no capítulo de número 8, nós não devemos comer. E Paulo ele diz assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Entendamos que aquilo que nos molda, aquilo que nos move, a nossa motivação sempre tem que ser a glória de Deus. E por isso ele disse no versículo 24 que devemos buscar não apenas o nosso próprio bem, mas sim o dos outros. Então, se deixar de comer carne, deixar de comer algum alimento vai glorificar a Deus e trazer bem ao próximo, que assim nós possamos fazer. Mas não deixemos de entender também o que ele já nos alertou aqui, que nós precisamos deixar de comer na mesa dos pagãos, na mesa dos ídolos, na mesa dos demônios, como ele mesmo está dizendo aqui, que nós possamos buscar somente ao Senhor com as nossas próprias vidas. Afinal de contas, ele diz no versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que você faz tem edificado? Tem edificado o próximo? Porque dentro do contexto é o que ele está dizendo, que nós devemos buscar o bem dos outros. Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana e a paz do Senhor.